Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular. E hoje o tema, eu queria entender aí de vocês, se é meio esquecido, agitado demais, tem algo que não está no eixo. Será que isso é TDAH ou não? Então, para isso, temos duas convidadas. E já se inscreve, já fica de olho, já curte, já comenta, já pergunte, que elas vão ter que responder muita coisa aqui e depois eu cobro elas também. Que é a doutora psiquiatra Raíssa Aragão e nossa psicóloga também, Alessandra Macedo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Beleza! E aí, a primeira coisa que eu queria entender, o que é o TDAH, Raíssa? Me ajuda nisso. Então, né, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno, déficit de atenção e ou hiperatividade, né? E aí a gente tem várias variáveis. As pessoas acham que no senso comum que é só da atenção, mas na verdade envolve impulsividade, envolve também a questão da regulação emocional, mas os três principais, impulsividade, hiperatividade mental e atenção, né? Certo. Só que existem vários critérios para a gente chegar. Será que é realmente um TDAH, né? Tem que ter anos de sintomas, principalmente pelo menos ali a partir dos 12 anos já tem um histórico, né? Não é só essa distraibilidade que a gente vê falando tanto hoje em dia, nesse mundo agitado que a gente vive, né? Exato. E no mundo da psicologia, é muito comum esse paciente chegar para você, Ale, e falar, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Bastante. Na verdade, acho que é um dos temas que eu mais tenho encontrado na clínica, né? As pessoas, elas se distraem com muito mais facilidade. Ah, então eu devo ter TDAH. Ah, eu não consigo focar ou ter muita atenção. Então, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, eu preciso de um diagnóstico. Eu sinto muito essa necessidade hoje das pessoas de terem um diagnóstico. É como se elas quisessem até se rotular para encontrar. Então, é por isso que eu ajo dessa forma. E nem sempre a sua distração, a sua falta de atenção é necessariamente um TDAH, né? Às vezes é falta de sono, né? Aquelas noites de sono mal dormida, péssima alimentação, falta de atividade física, tudo isso compõe também, colabora para esse tipo de traços que parecem e que são semelhantes para o TDAH. Maravilha. E uma coisa que eu queria saber de vocês também, e aí eu vou perguntar para você, Raíssa, também, da parte médica, eu posso chamar isso de uma doença, o TDAH? Na verdade, ele é um transtorno, né? A gente até tem alguns estudos, né, que falam que poderia ser um transtorno de inclinação da atenção. Então, são pessoas que, na verdade, têm dificuldade de conseguir movimentar essa atenção, seja uma atenção focal, realmente uma atenção aí mais operacional, né? É um transtorno que ele vai desenvolvendo, o neurodesenvolvimento, e aí você envolve tanto uma carga genética, uma predisposição, como também o ambiente que você foi desenvolvendo, né? Mas não é uma doença, é um transtorno. Transtorno. Mas o transtorno, eu posso tratar ele como uma doença de fato, algo até medicamentoso, a gente vai chegar nisso, mas não deixa de ser também esse tratamento. Isso, tudo vai depender do prejuízo, né? O quanto que isso prejudica na sua funcionalidade social, laboral, ocupacional. Se você tem esse transtorno diagnosticado, mas não tem prejuízo, você consegue dormir bem, fazer suas atividades, cumprir sua rotina, cumprir prazos, então não é uma doença, né? Mas se está te impactando, aí a gente tenta primeiro pela parte comportamental, né? Que seria a parte aí da lei, principalmente, da terapia, atividade física, boa. sono. E se mesmo se persistir, aí a gente entra com a intervenção medicamentosa. Tá, mas Ale, geralmente qual é a queixa mais comum de que esses pacientes que se dizem ter TDAH chegam lá falando? É distração, é agitação, é o quê? É distração, agitação, muitas das vezes o hiperfoco também, né? Eles apresentam aquele hiperfoco de ficar horas fazendo aquela coisa que eles gostam. Eles geralmente tendem a ter uma tarefa, uma demanda que eles gostam muito, então eles perdem o tempo, eles esquecem de escovar os dentes, esquecem de tomar banho, de se alimentar. Então, geralmente tem esses tipos de sintomas que eles vão apresentando e que faz com que eles percebam, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu estou um pouquinho do que é comum, é muito diferente do que as outras pessoas apresentam, geralmente. Mas a maioria desses pacientes que chegam para você, eles já têm uma queixa de prejuízo da vida ou é só aquele negócio, olha, é um prejuízo muito discreto, é um prejuízo mais significativo, geralmente?
Alguns trazem um prejuízo significativo, mas a grande maioria traz grandes prejuízos. Seja da socialização, né? Então, tendem a ter dificuldades para socializar com outras pessoas. Principalmente, né? Porque quem traz o traço da impulsividade, geralmente tende a cortar mais as conversas. Tendem a ter dificuldade para prestar atenção na conversa quando a pessoa está falando. Então, se distrai. A pessoa está lá falando e ele está pensando em outra história, né? Em outras coisas. Então, isso acaba sendo realmente trazendo um grande prejuízo na hora de socializar com outras pessoas e principalmente na organização das tarefas deles, né? Então, eles tendem a se perder muito em relação às demandas do dia a dia, da rotina, se esquecem de compromissos importantes, tendem a também não conseguir dar continuidade em tudo aquilo que eles começam. Então, eles começam, param, justamente porque eles também começam a lembrar de muitas demandas, né? Então, tô lavando a louça, lembrei que eu tenho que tirar a roupa do varal. Então, eu paro de lavar a louça e vou tirar a roupa do varal. Lembrei que eu tenho que varrer a casa. Eu parei de tirar a roupa e comecei... Então, eles começam muitas coisas, mas não terminam muitas delas também, né? Maravilha. Bem, eu vou parar aqui um pouquinho o podcast, que eu vou passar para uma consulta. Você também vive esse mundo, que até agora vocês falaram de mim. Vamos lá, tirando lavar a louça, que eu não sou muito forte e tal, mas começar uma coisa e terminar é meu forte para tudo. E Raíssa, geralmente esse paciente ele chega no psiquiatra, muitas vezes a gente fala, o psiquiatra eu tenho medo, no psicólogo eu vou, já aceitei, mas o psiquiatra é para doido. Como é que é essa abordagem? Como é que chega esse paciente geralmente para você? No primeiro contato, se nunca passou antes no psiquiatra, né, tem um certo receio, tem um tabu, né? E eu sempre falo, do mesmo jeito que você vai no endocrinologista e você vai ver só a sua taxa de diabetes, de colesterol, né, a dislipidemia, enfim, você também vai ver um paciente obeso mórbido, tem um grau mais grave. Psiquiatra do mesmo jeito. Às vezes pode ser uma ansiedade leve, um quadro depressivo leve, ou então uma distraibilidade de longa data. Pode ser um quadro de esquizofrenia, por exemplo, né, bem mais grave. Então, a gente tem esses dois, né, distoantes, só que a população ela ainda conhece muito o lado mais para gravidade psicótica, enfim. Exato, a gente está acostumado, eu pelo menos sou mais antigo, daquelas manicômios, daquela coisa que o psiquiatra era o dono da casinha. Sim. Né? E não é bem só isso, né? Hoje a gente aceita cada vez mais, né? Psicólogo a gente está aceitando mais, tá, Lê? Tá. Mas olha que interessante, né, que você disse dessa questão de que às vezes vai primeiro no psicólogo, depois no psiquiatra, mas comigo em muitos casos acontece o inverso. Eles só vêm até o psicólogo depois de realmente terem um grande diagnóstico, um grande prejuízo em relação ao dia a dia, ao cotidiano, né? Então, tem alguns pacientes que chegam até mim dizendo, olha, eu só vim porque o meu psiquiatra disse que só continuaria me atendendo se eu passasse no psicólogo. Então, comigo acontece muito o inverso. Eles têm medo de vir no psicólogo, porque daí eles têm essa questão de achar que é o contrário, né? Que, na verdade, passar com o psicólogo é coisa de doido. Imediatismo também, né? Sim. Imediatismo, remedinho. Psiquiatra, o remédio, vou resolver, tchau, e não é bem assim. O remédio é 20% do tratamento. Você vai ter que fazer uma terapia, atividade física, Exato. sono. E aí essa frase também é bem dita, né? Só vai continuar se fizer a terapia. Mas Eu achei que era um conchavo de vocês só. É o tratamento, não tem jeito, Exato. né? E Raíssa, vocês estão falando, vocês duas falaram para mim que é hiperatividade, hiperfoco e distração. Para mim são coisas muito distintas uma da outra, praticamente antagônicas. E a pessoa pode ter um pouco dos dois? Pode. Tanto que a gente tem 3 tipos de TDAH, né? Tem o TDAH predominantemente desatento, a gente vai ter o predominantemente impulsivo, hiperativo e o tipo misto. E quando você fala aí dessa impulsividade e hiperatividade, você imagina um cérebro que está com 1000 informações ao mesmo tempo. Então, se eu olhar para esse copo, tantas informações, eu vou ter uma dificuldade de focar nesse copo, né? Eu vou estar, aquilo, vou ter que fazer aquilo. Então, isso já seria o tipo mais hiperativo, né? Entendi. E o desatento, não, é aquela coisa mais, assim, de viajar nas ideias. De boa. Tende a ser, né? Tende a ser. Então, a pessoa... E o misto é o quê? Aquela pessoa que tô de boa, tô olhando pro copo, mas depois já não tá olhando pro copo, já tá vendo outra coisa. Seria mais ou menos isso? A pessoa começa a ter hiperfoco e do nada já sai para outra coisa? Ela é tanto muito desatenta, nessa questão que a gente brincou, né, da viagem, como também muito hiperativa. Quando é criança, geralmente é uma hiperatividade mais física, né, e quando é adulto, uma hiperatividade mais mental, uma sobrecarga mental de pensamentos. E no seu consultório lá, esse paciente toda essa sobrecarga, me chamou a atenção na parte da psicologia. Ale, esse paciente ele chega com uma angústia exatamente maior até do que o distraído, esse hiperativo, esse hiperfoco e tal. Ele fala, cara, eu não consigo parar, minha cabeça não para.
Qual que é o pior, geralmente? Geralmente ele vem com essa angústia, né? De minha cabeça não consegue parar. Até pela questão de que ele traz ali a ideia do rótulo, né? De eu sou uma pessoa diferente, eu sou esquisito, tem alguma coisa errada comigo. Verdade. Então ele traz ali a angústia muito, muito dentro das situações que ele vivencia, mas também daquilo que ele acredita a seu próprio respeito, né? Então geralmente esses pacientes eles tendem a apresentar até uma baixa estima e uma baixa confiança em relação a si mesmo, porque eles realmente acreditam que, de fato, eles destoam muito da realidade, como eles tendem a ter bastante prejuízo, principalmente na socialização, então é muito natural que eles vão ter muito mais ansiedade e também existe a predominância dos sintomas depressivos também, né? Principalmente por conta desse afastamento, desse distanciamento, porque muitas pessoas não sabem direito como lidar com essas pessoas, né? Entendi. Olha, curioso. A relação interpessoal, então, pode ser prejudicada. Bastante. Muito, bastante. Principalmente na impulsividade, né? A gente Sim. vê isso, assim, afetando relacionamentos interpessoais, a desregulação emocional. Então, são pessoas que tendem a ter mais crises explosivas e agem pela impulsividade, depois que regulam o humor e fazem, poxa, eu fiz aquilo, não era pra ter Exagerei. feito, exagerei, né? Então, a gente vê muito esse impacto social. Né? No trabalho também, são pessoas que ou conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ou então, a depender da característica, gostam muito de fazer uma tarefa específica, mas aí o chefe manda fazer outra, pessoa se desregula, porque mudou aquele padrão. Né, esperado. Entendi. Olha, curioso. São pessoas que geralmente tendem a ter muita dificuldade em relacionamentos amorosos. Muito. Né, a Não tem manter como. esses relacionamentos, né? E geralmente, quando entra num casamento, existe ali a predominância de separação também, né? Bem Certo, certo. Vamos falar de outras pessoas, então. É, Uma das dúvidas que eu tenho muito, que é eu que tenho filhos e tal, é com qual idade, geralmente, aí se a gente começa a sentir essa diferença? Já é muito pequenininho, ou precisa de já estar mais alfabetizado? Como é que é isso aí? Você falou que demanda um tempo, não é da noite pro dia que você vai falar, olha, chegou na primeira consulta, isso aí é TDAH. E isso demanda um tempo, assim. Os estudos anteriormente falavam a partir de 12 anos, só que hoje em dia a gente está com essa questão da aceleração, né? Então, o mundo todo, essa parte de telas, as crianças estão usando bastante telas, né? Sim. E aí isso está dificultando ainda mais o diagnóstico. Então, alguns estudos falam a partir de 6 anos. Né? Mas para a gente conseguir ter uma certeza, tirar outros vieses, é melhor a partir dos 12 anos, realmente. 12 anos. Aí você já vai ter mais segurança no diagnóstico, seria isso? Isso, mais segurança, exatamente. Tá. E a tela é um fator que piora a sintomatologia disso aí na criança. Piora bastante, muito. Às vezes a criança ela nem teria TDAH, mas como ela cresce com tanta distração, e assim, na tela a gente tem informações que são curtas e rápidas. Então a gente tem dificuldade de manter, por exemplo, um filme, né, longo. Isso já nem só em crianças, em adultos mesmo já Para acontece. criança já não é fácil por si só, sem doença, né? A criança não Sim. se apega a tantas coisas muito longas. Mas prossiga, achei legal essa ideia. Não, eu tô falando sério, o negócio do filme é muito legal, porque meus sim. filhos, posso assistir, minha filha até que agora vai bem com 9 aninhos. Meu moleque de 6 anos, pelo amor de Deus, é vídeo de stories ali passando. TikTok, né, que é rápido. TikTok, E é essas interessante coisas. porque muitas vezes eles nem terminam de assistir o vídeo, Eles né? não. Ainda que o vídeo tenha, sei lá, 10 segundos. Eles assistiram os 2 primeiros e já passaram. É a dopamina rápida que a gente Exato. fala, né? Então, uma ansiedade tão grande de ter a recompensa que as pessoas não estão conseguindo ver filmes. Porque, não tenho paciência de terminar. Né? Então, você imagine isso numa criança que está se desenvolvendo, com bastante tela. E isso ainda é mais prejudicial. Por isso que a gente fala, né? Para o TDAH, não é só você ter uma tendência a ter uma base genética, mas também o ambiente que você está inserido. E provavelmente a gente vai ter aí uma tendência de mais crianças que vão desenvolver TDAH. Eu vou ter você falou uma coisa muito legal, que o ambiente não basta você ter a tendência genética. Então, genética já é um fator importante aí no diagnóstico do TDAH. Extremamente importante. Tanto que a gente tem o fator hereditariedade, né? 70% a 80% de hereditariedade. Se uma criança ela tem TDAH, muito provavelmente o pai ou a mãe tem ou tem o traço que leva ela a ter o TDAH. Maravilha. Você pega, às vezes, essas crianças assim, com o pai tão ansioso quanto também, Ale? Hoje o meu trabalho ele é mais voltado com o adulto, né? Então eu não faço atendimento infantil. Porém, eu sempre vejo alguns casos, alguns relatos, né? Alguns pais que me procuram, né, pedindo o atendimento, que geralmente o pai está muito mais ansioso do que a criança.
principalmente porque eles não sabem muito bem o que fazer. E o TDAH é interessante porque geralmente ele é confundido como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa mal educada. Então, muitas das vezes, esses pais eles chegam para o psicólogo até com aquela necessidade de, olha, vê o que você consegue fazer aí, porque meu filho ele é muito desobediente, ele não me obedece e tá com aquela angústia muito grande, precisando de um tratamento que seja rápido e eficaz para ontem. Justamente porque eles não compreendem também essa questão do diagnóstico. Eu acho que é válido até lembrar, né, Rai, que tem pais que não aceitam o diagnóstico. Não aceitam. É muito difícil aceitar o diagnóstico do filho. Sim. É muito difícil. Meu filho é Prejudica ainda perfeito. Meus filhos são perfeitos. E eu sei disso. Eu tô falando a verdade aqui, tá? Imparcialmente. Eles são perfeitos. É muito difícil, não é? Sim. E esse pai ali chega para você, às vezes já orienta, fala, olha, aquele pai que tem filho, fala as coisas do filho, meu filho é parecido comigo também, você já orienta, fala, olha, fica de olho por causa dessa questão genética. Sim. Hereditária. Eu sempre trago para eles também fazer esse acompanhamento, né? Acho que para identificar um pouquinho, né? Tem alguma coisa, alguma questão que é minha, que talvez passou, né? Até de forma genética pro meu filho, até para que eles também possam se autoconhecer, entender um pouquinho dos seus próprios comportamentos, né? E acho que quanto mais eles se conhecem, fica mais fácil até de lidar com esse filho, né? De conhecer melhor esse filho e até de talvez tirar alguns estigmas que ele vai fazendo em relação a essa criança, né? Até porque a criança, ela vai se desenvolvendo muito a partir dos pais, né? Que são Sim. realmente os cuidadores. São as primeiras referências. Então, Exato. não que, assim, o comportamento da criança seja culpa dos pais, mas alguma influência vai ter também, né? Então pode ser, você falou que o ambiente influencia. Um pai que está ali sem o controle adequado da doença TDAH, ele pode ser um fator até de gatilho para a criança também desenvolver mais o TDAH. Pode sim. Você imagina uma criança num ambiente que é desorganizado, que não tem rotina, que ela não tem horário para acordar, para dormir, ela não tem horário para ir para a escola, ela pode dormir a hora que ela quer, ela pode, né, ter tela a hora que ela quer. Então, isso vai impactar muito mais, né? Nesse desenvolvimento, se ela tiver um pouquinho de carga genética, já para, a partir de 12 anos, desenvolver mesmo o TDAH. E vocês estão vendo o aumento desse diagnóstico de TDAH ou vocês estão vendo também aquela o super diagnóstico, né? Aumento de diagnóstico que não é bem um TDAH, às vezes é só essa rotina nossa, às vezes de cidade, de correria. Vocês falaram tela, é uma coisa que acelera, videogame, não sei o quê. Tá aumentando o diagnóstico de TDAH, o estímulo tá gerando mais TDAH ou tá confundindo mais? Ou os dois? Os dois, né? Exato. Primeiro porque pessoas que têm TDAH começam a procurar ajuda agora. Sim. Né? E anteriormente não se procurava Não se ajuda. falava muito disso. Eu não sabia também, depois de mais velho, já médico. Isso, exatamente. Sim. Tipo, não, fulano é só agitado, fulano é só distraído, então é descompromissado, né? Segundo que isso está sendo mais veiculado, principalmente depois da pandemia, isso se fala mais, né? Sim. E o terceiro ponto aí, que também é a questão de que existem pessoas que realmente não têm, e muito provavelmente é um quadro ansioso por causa da sociedade que a gente está vivendo agora. E a ansiedade, ela também causa muita distração, né? Quando, na verdade, então, não é um TDAH, é uma ansiedade. Sim. E aí o perigo que a gente vê das pessoas que têm um acesso muito facilitado às medicações e você vai, na verdade, piorar a sua ansiedade, não vai ter o ganho da atenção, na verdade, não vai ter nenhum ganho, você vai ter, na verdade, o prejuízo, né? Exato, você pode estar tomando a medicação errada, e aí falando do psicólogo, fazendo a terapia, entre aspas, dificilmente um especialista faria, mas a pessoa procurar caminhos errados pode ainda piorar a sintomatologia. Sim, bastante. Qual que é o mais comum da pessoa que já tem um diagnóstico de TDAH que faz ela piorar no seu dia a dia ali? Você fala, ó, isso aqui tá te piorando, algum, sei lá, dormir pouco, você falou exercício, o que mais influencia? Eu gosto sempre de trazer a ideia do sono. Sono. Primeiro, eu acho que para mim o principal é o sono. Porque se você tem noites de sono totalmente desreguladas, isso primordialmente vai realmente piorar o seu quadro. Então é importante realmente manter uma qualidade de sono efetiva, né? Claro que a gente sabe que nem sempre dá para ter aquelas 8 horas de sono por noite, mas é importante levar em consideração que se as suas noites de sono vêm sendo sempre muito prejudicadas, isso vai prejudicar o seu quadro. E principalmente também, né, o paciente que ele traz o diagnóstico TDAH, se ele não tem uma organização na sua rotina.
Então, imagine como ele não consegue ter essa noção de organizar muito bem as coisas, se ele não tem, de repente, aquele quadro de rotinas que possa trazer para ele essa visualização melhor, né? Do que eu preciso fazer, quais são meus compromissos, o que eu tenho para depois, para outro dia. Se ele não tem isso, a rotina dele, a organização tende a ficar prejudicada também, o que vai impactar nos sintomas dele, né? Porque isso daí vai acabar acarretando em mais ansiedade, em mais frustração, né? Porque ele vai ter a tendência a se esquecer de compromissos importantes. De repente, era, sei lá, uma entrevista de emprego que ele se esqueceu, perdeu o emprego. Então, uma coisa vai puxando a outra e acaba prejudicando, né? Mas esse paciente, você está falando para mim rotina, é um paciente que tem dificuldade de rotina, de organizar a rotina. Às vezes eu falo isso, falo por mim, né? Às vezes você fala, o preguiçoso, o distraído, não sei o quê. Você faz toda a organização da rotina e você consegue, não faça nada o que dê para fazer, não faça nada hoje o que dá para fazer amanhã. Sim. Mais ou menos isso. Então, isso é um trabalho, às vezes, árduo para essa pessoa, né? Bastante. Por isso que a gente se utiliza bastante da terapia, né? E aí, dentro da terapia, a terapia cognitivo-comportamental, que auxilia esse paciente a entender como ele pode fazer para dar certo isso daí. Então, a gente vai se usando de estratégias e manejos de otimização de tempo, né? Uma ajuda para ele entender melhor, e geralmente a gente costuma fazer isso em sessão mesmo. Que se a gente deixar para o paciente fazer sozinho, ele não vai fazer, provavelmente. Então, em sessão, né, tem alguns pacientes que a gente consegue fazer uma organização de rotina para ele. Então, é o quadro da rotina do mês, todos os dias. Mas tem pacientes que precisam dessa organização semanal. Então, semana a semana, a gente vai organizando essa rotina para que ele possa conseguir fluir um pouco melhor dentro das demandas dele. Mas é algo que traz um grande desgaste de energia, porque não é algo simples, né? Não é algo tranquilo que ele faça com muita imediato. Naturalidade. Sim. Não dá para cobrar isso dele. Raíssa, mas aí a gente está falando de alguma coisa. Hoje a gente sabe também que alimentações, nutrientes, micronutrientes, hormônios influenciam demais na disposição da pessoa. Então você também está batendo de frente, às vezes, o paciente, estou desanimado, um homem desanimado, tal, um déficit de testosterona, um déficit alimentar, uma anemia. Isso acontece com frequência também? Acontece também. Por isso que na primeira consulta, principalmente, a gente sempre pede um rastreio laboratorial. Muitas vezes pode ser um déficit de vitamina B12, que influencia muito na cognição, né? Pode ser uma anemia ferropriva, pode ser um déficit de vitamina D, a parte também testosterona no homem, ou às vezes na mulher no climatério. A gente tem a disfunção da tireoide, né? Deixa a pessoa com a baixa energia, então, consequentemente, a atenção também vai ficar prejudicada. Então, tem que também fazer o rastreio o paciente como um todo, né? A parte da medicina holística mesmo, né? A vida como um todo. Não ficar focado só na questão psíquica dele. Isso, corpo e mente, né? Estão interligados. Interligados. Agora, uma coisa que eu queria entender também, Raíssa, é que a gente falou de tipos diferentes. Você falou que tem o mais distraído, você tem o mais hiperativo, né? Impulsivo, e você disse que tem o misto. Isso. Agora, dentro desses ainda também existe grau daquela pessoa que tem mais sintomas e menos sintomas, ou é só o ambiente que influencia? Não, tem graus também, né? Tem graus mais leves, graus mais moderados a mais graves, né? E até isso influencia na decisão de tomar ou não a medicação. Às vezes é um grau leve que, com a organização da rotina, do sono, a organização colocando uma atividade física, diminuindo a quantidade de demandas também, sabendo priorizar suas tarefas, né? A parte da terapia, da alimentação, você nem tem a necessidade de fazer o uso medicamentoso. Já um grau mais grave ou moderado, que tem um impacto funcional, mesmo tendo essa medida comportamental, aí sim, a gente vê que o paciente sem a medicação, ele não funciona. Ele pode até planejar, mas ele não consegue executar. Entendi. E essa pessoa agitada chegou lá, tô agitado, sou muito agitado, sou não sei o que, já comecei com o meu psiquiatra, papapá. E a gente estava falando aqui um pouco mais cedo sobre a questão das manias, né? De falar, aí a gente volta numa coisa que veio na minha época mais, que é o toque. Sim. Né? Aquele transtorno obsessivo compulsivo, certo? Sim. Olha, eu tô bom nisso aí. O toque, ele confunde com o TDAH ou ele pode estar associado ao TDAH? Ele confunde o TDAH. Pode ser, né, que esse paciente ele tenha ali o diagnóstico de toque, né, Rai? Isso. Mas não necessariamente ele precise ter. Ele pode ser confundido, justamente porque no toque ele também tem esse momento de estar mais compulsivo, de ter aquelas pequenas obsessões, né? Então isso pode trazer também um fator de
distração até em relação a entender qual dos dois que é, né? TDAH, é o toque. Então, acho que é importante levar isso em consideração, porque nem sempre quem tem toque tem o TDAH, mas pode estar vinculado. Eles confundem muito, perdão. Pode Eles falar, confundem não. muito com o hiperfoco também, né? Também. A obsessão, na verdade, não, eu tô no hiperfoco, mas na verdade é um pensamento obsessivo. Obsessivo Também. mesmo do toque em si. Então pode ter associado ou pode ser uma coisa confundindo com a outra. Sim. Tá, e chegou no seu consultório, qual é mais difícil de tratar, o toque ou o TDAH, geralmente? Olha, eu acredito que seja o toque, porque geralmente lidar com pacientes obsessivos, você tem que ter uma descarga de energia muito maior, né? Porque o obsessivo, ele vai ficar pensando e ruminando aquele pensamento constantemente. Falar, Então, doutora, até você falou pra eu não conseguir... fazer isso, eu não consigo não fazer. Sim, É até desse você jeito. conseguir reestruturar cognitivamente esse paciente demanda um tempinho, porque é como se ele pegasse aquele pensamento, aquela ideia, como bichinho de estimação dele. E ele não solta por nada desse mundo. Então, até você conseguir realmente internalizar, trazer outras estratégias, né, formas de enfrentamento, até alternativas diferentes que façam esse paciente entender, olha, tem outras formas de funcionar, tem outras formas de fazer dar certo, demanda um tempinho. Então, acredito que o toque é um dos mais desafiadores. Maravilha, imaginar também. Só a palavra obsessivo já me chama muita Sim. atenção. Né? Compulsivo, obsessivo, compulsivo. Já deu mais força Sim. do que É mais forte, né? atenção e hiperatividade. Né? Agora, uma outra coisa, Raíssa, também que está muito em voga, a gente vê muito em crianças, mas que hoje o adulto fala, eu tenho. É o autismo, ou o traço autista, ou o que for. O TDAH e autismo, eles são diferentes ou eles se confundem mesmo? Eles são diferentes, mas o TDAH tem algumas características, alguns traços autísticos que a gente fala, né? Por exemplo, os dois têm hipersensibilidade sensorial. Então, um cheiro muito forte, às vezes até roupas incomodam também, uma luz muito forte os dois têm. O espectro autista também tem um pouco aí dessa questão da desatenção, porque como ele tem uma rigidez cognitiva, uma restrição cognitiva, então ele também fica desatento a coisas que não são do seu interesse, né? E aí você já tem essas duas características semelhantes. A parte também dos hiperfocos é muito característica, né? E a gente tem também uma base genética bem semelhante. É muito comum, inclusive em famílias, você ter um filho que tem TDAH e um filho que tem TEA. E os dois podem coexistir também, né? E é bem comum, inclusive, isso acontecer. Esse diagnóstico deve ser bem complicado, né? Você conseguir colocar os dois juntos ou separar os dois. É bem complicado, né? E a gente vê, assim, ultimamente uma busca muito grande aí para ter, acho que principalmente do espectro autista, né? Sim. Então, na verdade, às vezes é só um TDAH, ou só um espectro autista, ou então, às vezes, uma ansiedade social mesmo, né? E que se confunde com isso. Tá, e adulto? Muito adulto com essa característica autista chega também a ler ou não? Hoje eu vejo que está começando a ter um aumento em relação a isso. Mas o que eu percebo mais é que existe o aumento das pessoas que acreditam que têm o autismo, mas que na verdade não tem. Na verdade, ela tem traços, né? E acho que é interessante até a gente parar para pensar que se a gente for olhar lá o DSM, todo mundo vai ter alguma coisa, né? Vai ter um critériozinho que você vai sempre estar vai ter um dentro. critério. Por isso que é importante fazer um diagnóstico mais aprofundado, porque não necessariamente eu ter um traço autista, né, digamos assim, significa que eu seja uma pessoa autista. Mas muitas das vezes eu preciso avaliar, né, quais são os prejuízos que eu também estou tendo em relação a isso, né? Porque o autista, ele traz ali os seus prejuízos no funcionamento, né? Principalmente nas relações interpessoais também. E um sofrimento muito grande também. Muito grande. Né? Principalmente nessa parte social. Porque ele não consegue pegar pistas sociais, então ele não consegue ter esse relacionamento interpessoal. Acho que é principalmente o prejuízo e o sofrimento. Exato. E essa questão do prejuízo, desse atrapalhar, é o que faz a decisão do médico a ir mais para uma questão, vamos fazer só uma terapia comportamental, alguma coisa assim. Eu falo só, não desvalorizando, mas assim, Sim. é o mínimo que tem que fazer, eu imagino, seja O o feijão com psicólogo. arroz é o mínimo. É o mínimo que tem que fazer, já tem que começar com isso. Mas aí a medicação, é isso que faz também você decidir por entrar com medicação ou não? Ou às vezes você já entra, mesmo um pouquinho, vou entrar com medicação e depois a gente tira? Não, é isso mesmo. É o quando está prejudicando na funcionalidade com o relacionamento interpessoal, no trabalho, na execução das atividades básicas diárias e o quanto o paciente sofre com isso. Porque às vezes ele até consegue fazer, mas demanda muita energia, demanda muito tempo para
planejar, ele se atrasa sempre para os compromissos, então a gente vê, não, vai precisar realmente aí de um suporte medicamentoso para regular uma distorção química, né? A gente tem no córtex pré-frontal, é ele quem controla essa parte executiva. E no TDAH você tem uma diminuição da dopamina aí nesse córtex, então a gente está meio que devolvendo com a medicação. Entendi, mas o tratamento desse TDAH sem medicação, lá no psicólogo, você falou da TCC, né? Que é Isso. a terapia comportamental em si e tudo mais. Existe alguma outra técnica também, Ale, que a gente possa ajudar essa pessoa? Eu gosto sempre de pensar, dentro da terapia, né, da comportamental, eu sempre passo a ideia do mindfulness. Também é uma técnica bastante importante que eu gosto muito, né? Sou suspeita para falar, porque eu amo meditação. Eu acho que isso ajuda pacientes com TDAH, porque ajuda a trabalhar essa questão da distração em relação à ansiedade, né? Então ajuda a trazer um pouco mais de calmaria até pro seu corpo, pra sua mente. Mas dentro disso, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha a reestruturação cognitiva, né? Porque muitas das vezes o paciente chega com aquela distorção de imagem muito grande, pensando de forma muito negativa de si mesmo. Né, a gente vai trabalhar novamente a questão do manejo do tempo, da organização. Então, dentro da TCC, a gente vai trabalhando algumas estratégias para ajudar ele no foco, na atenção, na concentração, no controle das impulsividades, até mesmo na regulação emocional, né? Porque às vezes existe muita oscilação de humor presente. Então, a gente trabalha também nessa identificação e nessa autoconsciência, para ele entender um pouquinho de como que estão as emoções dele, né? Como que ele está se sentindo, principalmente porque quando ele se conhece, ele também entende melhor como que é o funcionamento dele, como que ele pode agir no dia a dia dele. E esse mindfulness, seria o quê? Você falou meditação, as suas palavras, seria qual cuidado exatamente? O mindfulness é justamente a meditação, né? A atenção plena. É você tirar o foco tanto do presente, ou seja, imagina que no TDAH ele está pensando em 40 coisas que ele tem para fazer. Então ele tira o foco dessas 40 coisas e ele se permite ficar focado apenas no momento presente. Nesse momento, no aqui e no agora. Né? Então é como se ele se permitisse trazer aquele relaxamento para pensar, poxa, deixa eu sentir as minhas emoções, né? Deixa eu permitir que as minhas emoções possam fluir dentro de mim, ouvir o corpo dele, ouvir os pensamentos dele, mas de uma forma em que ele esteja presente. Não pensando tanto no futuro quanto no passado também. Nossa, eu tô me imaginando aqui fazendo e eu já falando, tem que melhorar, plena. Vamos lá, tá no caminho, tô fazendo o que ela falou lá, mas olha, eu tenho que correr porque só tem 1 hora de consulta e não sei o quê. A hiperatividade mental, já. Não é? Então, assim, deve ser um processo também Isso gradual. ajuda na atenção, né? Porque você tem que realmente manter a sua atenção naquilo que você está fazendo. Mas eu gosto sempre de fazer com uma meditação guiada. Então, eu geralmente não fico lá parada, fazendo no silêncio, porque eu tenho a tendência a me dispersar também. Então, geralmente eu me utilizo de alguma meditação guiada, seja no YouTube, no Deezer, enfim. Qualquer uma que me ajude a realmente me conduzindo, né? O que eu preciso fazer? Quais são os passos? O que eu preciso focar agora? Ah, então esse daí dá pra pessoa fazer em casa mesmo, não precisa ser lá na consulta. Não, pode fazer em casa. Não, porque eu já ia estar pensando aqui, meu Deus, tem que fazer isso, fazer aquilo, e eu tô aqui, Não, mas eu confesso que quando eu tô fazendo também, eu começo a me dispersar, por isso que eu aderi a essa ideia da meditação guiada, que eu acho que funciona melhor pra mim. Né? É um exercício, né? Aí, se a pessoa ir trabalhando aquilo... É desafiador, mas é um exercício. Quanto Sim. mais você pratica, mais você vai ficar numa performance melhor, né? Exato. E aí essa questão é importante da guiada, porque é um estímulo a mais, né? Como tem essa questão da hipersensibilidade, ele é mais responsivo, no silêncio ele vai ter dificuldade, mas se tem um estímulo, ele vai conseguir guiar melhor essa atenção. Sim. Ótimo. Agora, o TDAH, ele traz hiperatividade, ele traz essa distração, traz muita angústia. E aí, Raíssa, tem muita relação com ansiedade e depressão também, ou não? Demais. Assim, é Mas muito já comum. até pergunto, é uma questão já na genética ou isso leva a pessoa a ter ansiedade? Isso leva a pessoa a ter ansiedade, depressão, né? Às vezes é bem comum também ter o transtorno de personalidade borderline associado, porque na hora que está se desenvolvendo aí, por causa da questão da instabilidade emocional, a dificuldade de regulação emocional, a impulsividade também, nós temos vários transtornos que são muito comuns estarem adjacentes ao TDAH, né? Transtorno bipolar também, mas a depressão e a ansiedade é o mais comum. Você imagina uma pessoa que ela tem um funcionamento cerebral diferente e ela está num ambiente que as pessoas neurotípicas
por assim falar, e ela vai ficar se frustrando. Mas por que eu não consigo fazer dessa forma? Mas por que eu faço desse jeito? Então, isso vai causando, além da baixa autoestima, a pessoa vai deprimindo. E, ao mesmo tempo, ela fica ansiosa, porque ela já vai criando aquele medo em que ela tem que ficar cada vez mais atenta para checar e ver se está tudo certo, né? Então, mais como mesmo ansiedade e depressão. E é muito comum, Ale, esse paciente ter essa restrição social. A gente falou um pouco, mas ele evitar ambientes, evitar grupos, evitar sair com os amigos, porque ele fica nessa angústia, nessa ansiedade. Falou, meu, eu não consigo me comunicar. Às vezes falou de prestar atenção. Tô aqui conversando com você e daqui a pouco eu já tô olhando o passarinho do lado. Sim, é bastante comum. Eles têm a tendência até a começar a se isolar mais, né? Então, geralmente é aquela pessoa que tende a querer ficar mais em casa, mais isolado, né? Não quer estar muito em ambientes familiares, porque geralmente ele tem esse prejuízo na comunicação e muitas das vezes tendem a ser considerados como pessoas chatas, né? Nossa, como ele é chato, ele interrompe o tempo inteiro, né? Você tá falando com ele, ele tá viajando, ele nem presta atenção, que pessoa mal educada. Então, tudo isso vai se tornando como se fossem rótulos dentro dele, essa pessoa passa de fato a acreditar que ele realmente é tudo isso, né? Principalmente se for uma pessoa que não sabe do seu diagnóstico, e aí ele começa a entender, poxa, eu preciso me isolar. Só que quanto mais ele se isola, mais aumenta os sintomas de ansiedade e depressão. Principalmente porque nós somos seres sociáveis, né? Nós somos feitos para viver em sociedade. Exato. Então, se ele tende a ficar mais isolado, isso naturalmente tende a aparecer com mais frequência. Interessante. Agora, existe algum sexo, Raiz, que tenha mais homem ou mulher, que tenha mais TDAH ou não? Não tem nada muito... É mais comum em meninos, principalmente na infância Tenho em certeza. meninos. Mas não só que é mais comum, as meninas elas são mais subdiagnosticadas. Porque a menina, ela tem já pelaquela questão cultural, né, de ser mais quieta, e o menino, não, ele é assim mesmo, agitado, hiperativo. Então, elas são mais subdiagnosticadas, mas é mais comum, mais prevalente em meninos. É, porque a gente sabe que homem, quando uma mulher fala, e aí agora eu tô desabafando, é difícil da gente prestar atenção em tudo. Então, o homem já, por si só, eu acho que deve ter mais coisa. A gente tem, todo mundo tem TDAH. Não seria mais fácil no relacionamento? A característica mais operacional, né? Sim. A mulher, ela tem um pouco mais de característica de lidar com mais demandas, né? E o homem mais um foco numa isolada mesmo. Então, a mulher com TDAH, ela é mais hiperativa e o homem é mais distraído? É isso? É o mais comum? É ou o não? contrário. É o contrário? É mais comum mulher com desatenção e homens mais hiperativos. Eu acho que é a cobrança da sociedade. Isso. Provavelmente. Contribui. Porque uma mulher desatenta é raro. Agora, um homem desatento, puxa, você acha em qualquer buraco que você for, aí você vai achar um monte. E existe alguma doença orgânica que faça piorar o TDAH? A gente falou de anemias, de algumas coisas assim, mas podem ter outras doenças mais frequentes assim? Sim, sim. Até mesmo assim a parte vascular, né? Óbvio que a gente está falando aí de idades mais acima de 60 anos, mais demência vascular, alguns quadros inflamatórios, como obesidade, né? Porque vai inflamar por um inteiro, né? Não é só o corpo que é inflamado, mas o cérebro também fica inflamado. Distúrbios do sono também, por uma apneia obstrutiva do sono. Então, é bem comum. Então, o diagnóstico pode ser feito em qualquer momento da vida. Pode ser uma pessoa, você falou 60 anos, uma pessoa que nunca teve nada desse diagnóstico e do nada ele teve um pico ou por uma doença associada, mudança de ambiente, tudo isso não pode aparecer nessa pessoa. Pode. O diagnóstico pode ser feito em qualquer momento da vida, mas o histórico tem que começar desde a infância. A gente até fala, ninguém vira TDAH. A pessoa nasce com a predisposição e na infância desenvolve o TDAH. E qual a idade, geralmente, Ale, você atende mais, assim, desse adulto que chega lá para você? É o jovem, é o adulto mais maduro? Tem de tudo. Tem de tudo. Do jovem dos 20 anos ao adulto de 30, de 40 anos, né? Tem aquelas pessoas que acabam tendo esse diagnóstico que descobriu só com 30 anos. Então, poxa, agora com 30 anos eu entendi por que eu agia dessa forma, por que eu não... Eu era sempre o estranho na minha escola. Então, sempre chega de tudo, né? Mas é o que ela disse, realmente precisa vir da infância, né? Não é... Porque geralmente eu escuto muito falas de, descobri que agora eu tenho TDAH. Não, você não descobriu que você tem TDAH. Ou você sempre teve ou você não tem. Não existe essa ideia de se tornar um TDAH. Entendi. Mas aí eu vou fazer a pergunta até para vocês duas. Mas habitualmente é mais fácil... Vamos começar você a ler. É a terapia no paciente que descobre mais cedo
ou tanto faz? Pode descobrir mais tarde e o resultado é semelhante? Eu acredito que depende muito do grau. Mas, acima de tudo, se ele for descoberto desde muito cedo, ele tem também uma melhora muito maior. Principalmente porque quanto mais cedo, fica muito mais fácil de ir acrescentando algumas estratégias, trazendo algumas formas de manejo. Ele vai lidar com o dia a dia, com o cotidiano dele de uma forma muito melhor, principalmente na fase adulta. Agora, também é possível quando mesmo ele descobre esse diagnóstico de forma tardia. Existem ali, né, todo o processo, né, todo o caminho que ele vai precisar percorrer, mas também dá certo. Mas aí, se esse paciente que descobre muito cedo, às vezes, vamos falar criança, um adolescente, é um momento mais difícil de aceitação da própria criança, e a gente até falou dos pais. E aí você vai entrar com, às vezes, medicação e tudo mais, toda a terapia. Não é mais fácil tratar já o paciente jovem, adulto, não? Assim, sempre, quanto mais cedo, melhor, né? Porque você já vai começando a dar as estratégias para ele. Mas algumas medicações já são liberadas a partir de 12 anos. A gente tem a Ritalina, que é o mais comum. A Ritalina regular, ela dura aí de 4 a 6 horas, né? E quando vai entrando ali da adolescência para acima de 18 anos, já pode usar as outras medicações, que é a lisdexanfetamina, o famoso Venvance, ou então os derivados do metilfenidato, a própria Ritalina que eu mencionei, a Ritalina LA e o Concerta. Mas de prescrição é mais fácil no adulto porque eu tenho mais liberdade, eu tenho mais arsenal realmente para usar. Mas de começar a tratar, sempre melhor o quanto antes. Mas dessas medicações, você falou a Ritalina e o Venvance, eu vou usar os termos mais fáceis, para não me obrigar a falar palavras difíceis. E tem um melhor que o outro, ou para cada caso é um? Para cada caso é um, porque assim, na Ritalina, a gente tem que o metilfenidato, ele faz um pico de ação, né? 4 a 6 horas. Aí a LA é uma outra modulação em que o metilfenidato ele faz a liberação imediata, depois mais prolongada, dura uma média de 8 horas, e o Concerta já tem uma liberação desse mesmo metilfenidato mais estável. Então, é muito de cada paciente. O paciente fala, doutor, eu tenho uma demanda maior de trabalho pela manhã, então eu só preciso tomar pela manhã. Uma Ritalina aí de curta duração, a regular. Ou então, paciente que tem uma jornada de trabalho maior, né? Tem que chegar em casa ainda, tem as demandas familiares, a gente coloca um Concerta ou a Ritalina LA. Ou um paciente que tem uma compulsão alimentar, e já vem o Venvance, porque ele também é aprovado para compulsão alimentar. Então, é muito individualizado, vai depender do paciente, das comorbidades e como ele responde. Tem paciente que responde melhor com o Venvance, tem paciente que responde melhor com a Ritalina. Né? Mesmo que seja um mais caro que o outro, né? Isso é uma pergunta muito comum pela questão verdade. do preço. Né? Ah, não, o Venvance é melhor pela questão da precificação ser maior. Não tem nada a ver. É a lisdexanfetamina, né? Que tá vindo até outras opções, aí até gotas, tudo mais, tá até abrindo-se oportunidades, além do próprio Venvance, que é o nome comercial mais famoso. Isso, a gente tá agora tem no mercado bastante genérico também. Tá, mas falando dessa medicação, né, da lisdexanfetamina, o tempo de ação dele, você falou, Ritalina 6, 8 horas, ali da metade do dia, vamos dizer assim, 12 horas é o que você consegue melhor, mais ou menos, tá? É. E a lisdexanfetamina, eu consigo por quanto tempo o efeito dele dura? A média de 12 horas. 12 horas também. Depende muito também da metabolização do paciente. Tem paciente que 8 horas, tem paciente que vai até 14 horas, mas a média é 12 horas. Ele tem uma média de tempo parecida com a do Concerta, que é um derivado do metilfenidato, que é da família da Ritalina, né? Tá, mas aí a pessoa, uma das características que a gente vê também, a pessoa toma essa medicação, depois ela entra como se fosse quase numa ressaca, né? Ela dá aquela, né? Ela dá aquela agitação, fica animada, fica feliz, fica ótima e depois dá uma queda muito grande. Isso pode acontecer. Pode acontecer, mas é comum nos primeiros dias de tratamento, a euforia, né, que a gente tem. Só que quanto mais regular você faz esse uso, você vai se adaptando e aí você vai, na verdade, quem tem um TDAH mesmo, vai tendo a melhora aí com o passar das semanas. E quem não tem, percebe, nossa, parou de fazer efeito. Na verdade, você parou de ter a euforia, que a euforia fazia com que você ficasse com o cérebro mais hiperativado e, consequentemente, mais produtivo. Entendi. Então, necessariamente é que é o efeito da medicação que passou, o efeito da doença que você quer tratar, ela por 12 horas ela resolveria, mas essa pessoa espera a euforia durar até a noite e dormir e relaxar. Exatamente. E você entrou num assunto muito importante, que muitas pessoas falam, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu tomei o remédio e funcionou.
Que é ótimo. Sim. Mas na verdade não, era o efeito da euforia dos primeiros dias, né? Enquanto quem tem TDAH, quanto mais vai usando regularmente, na verdade essa euforia sai e percebe a atenção melhorando. Mas esse paciente toma medicação, você é psicóloga, Lê, você falou que você é psicóloga. Dá para ajudar ainda assim ou só o remédio às vezes você fala, olha, não precisa nem de acompanhamento psicológico? Não, na verdade, os dois caminham juntos, né? Porque ele pode só tomar o medicamento, mas ainda assim ter dificuldade e prejuízo na organização do seu dia a dia, da sua rotina. Então, eu costumo sempre dizer que é um trabalho conjunto e multidisciplinar. Então, é importante que ele entenda que só esse medicamento não vai surtir o efeito necessário, e dependendo do grau que esse paciente carrega, só a terapia também não vai surtir o efeito necessário. Então, é importante ele também se autoconhecer, conhecer um pouquinho mais do seu diagnóstico, né? Entender a profundidade do seu diagnóstico, dos prejuízos que ele está tendo na sua rotina, no seu dia a dia, para entender qual que é o melhor tipo de tratamento que ele precisa fazer. Então, a terapia vai auxiliar nessas estratégias, mas se ele tem um prejuízo muito maior, ou até aquele paciente que não funciona sem o medicamento, ele vai precisar realmente tomar esse medicamento junto com a terapia. Então, a gente vai pegar às vezes um paciente mais velho, ou se não aquela pessoa tem, eu não gosto de tomar remédio. Por vezes, consegue-se suspender essa medicação depois que iniciou esse tratamento com você, essa terapia comportamental e tudo mais? Dá até para sugerir ao psiquiatra reavaliar e suspender essa medicação? Sempre existe essa chance de reavaliar, né? De pedir para que o psiquiatra reavalie, principalmente ele tem esses avanços. Então ele começa a demonstrar de fato que não tem mais prejuízo no dia a dia, que ele conseguiu colocar em prática tudo isso que a gente vem trabalhando em terapia. Então, se ele está conseguindo se desenvolver e ter uma melhora nesse quadro, nessa rotina, então acho que é sempre válido trazer ali essa nova reavaliação. Agora, também é importante que do outro lado ele também seja sincero com ele mesmo. De reconhecer, eu estou conseguindo tudo isso porque existe ali a ajuda medicamentosa e a ajuda da terapia, ou é porque de fato eu consigo dar conta mesmo sem o remédio. Basicamente, é avaliar se realmente ele está melhorando como um todo, Sim. né? Ou se o remédio e a terapia estão dando resultado, mas calma, não está na hora ainda. Exato. Calma, vamos esperar mais um pouco, vamos continuar reorganizando. Então, essa avaliação vocês acabam fazendo também. Sim, esse ponto é importante porque é muito comum ao longo dos anos o paciente TDAH ele vai amadurecendo cada vez mais. Então, ele vai desenvolvendo estratégias compensatórias. Então, chega um momento que realmente às vezes não precisa mais de medicação, porque ele fez realmente certinho a terapia, ele aprendeu como a medicação funciona, que ele consegue já fazer sozinho. Demora bastante tempo, né? Um processo de amadurecimento, ele vai se conhecendo cada vez mais. Não, esse ponto aqui eu sei que eu vou me distrair, esse ponto aqui eu vou tentar direcionar o meu pensamento para tal lugar. Ele vai aprendendo com ele mesmo. Tá, agora eu vou entrar até num tema polêmico. Polêmica, galera, polêmica. Se inscreve aí já também, de novo. Não se esquece de escrever, tá, ô TDAH? Vamos lá. Polêmica. Uso recreativo disso. Por exemplo, nós aqui somos da área da saúde, nós tivemos que fazer provas e tal, muito difíceis. Ah, eu tomo a Ritalina, antigamente era, hoje eu tomo o lisdexanfetamina para poder ficar estudando até mais tarde. E aí? Quais são as vantagens e desvantagens nisso? É bem perigoso, porque assim, você tem um risco de abuso, de dependência. O próprio paciente que tem TDAH já tem esse risco de abuso e dependência. Quem não tem, tem uma tendência maior. Porque vai ver, nossa, olha a minha produtividade, olha como eu tô, e vai querer sempre manter aquela performance sobre-humana, né? E eu vejo até, na verdade, o contrário com os pacientes TDAH. Falo, doutora, eu só gosto de tomar durante a semana. No final de semana eu não gosto de tomar. Porque... O próprio paciente com TDAH? Sim. Ele reconhece que no final de semana ele prefere não tomar porque ele gosta da sensação de relaxar, de ficar mais espontâneo. Olhar meus passarinhos aqui com calma. Não quero estar hiperfoco, não quero estar super atento. Exatamente. Mas E isso é possível no tratamento? Você suspender só de fim de semana? é possível dependendo do grau, né? Tá, Você perguntou anteriormente, se for um grau leve, que não cause tantos prejuízos, sim. Mas um paciente tem já um grau mais grave, a gente orienta a manter todos os dias. Apesar que, se possível, tiver uma supervisão boa, um ambiente controlado, deixar pelo menos um dia na semana de descanso sem a medicação. Olha, legal. E ele tem um efeito, né? Às vezes de euforia, tal, não sei o que, aquela agitação. O horário para tomar é sempre de manhã ou você pode optar, às vezes, por tomar no período da tarde? Tem algum motivo para isso?
Essas formulações de longa duração, a lisdexanfetamina, o metilfenidato como concerta e a Ritalina LA sempre tem que ser pela manhã cedo, senão você vira para insônia. Da insônia, se você não dorme bem, sua atenção fica prejudicada por outro dia e aí vira uma contramão. Mas a Ritalina de regular, né, de duração de 4 a 6 horas, ela pode ser tomada de manhã e à tarde, por exemplo, ou no máximo até o final da tarde para pegar o efeito para a noite. A gente, inclusive, faz esse tratamento com alguns pacientes. Eles preferem não ter o da ação prolongada e fazer esse uso 2, no máximo 3 vezes por dia. Entendi. Porque isso pode dar insônia, pode dar dificuldade da pessoa dormir, agitação ali na hora de dormir. Sim, prejudica bastante o sono, A pessoa né? quer resolver todos os problemas dele na hora de deitar, às vezes, né? Isso. E vira uma bola de neve se você não dorme bem. Você pode até Sim. tomar o Venvance no outro dia, o Concerto no outro dia. Ele não vai fazer o mesmo efeito se você teve uma noite de sono apropriada. Entendi. E olha, além do sono, além da meditação, o que mais que você pode orientar para essa pessoa? Uma coisa que eu gosto muito de falar é o autoconhecimento. Então, acho que é importante que essa pessoa ela também invista em autoconhecimento, até porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que eu preciso melhorar do meu dia a dia, o que eu preciso melhorar enquanto pessoa. Eu entendo, né, quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações. Eu passo também a me aceitar melhor, e isso faz com que todo o processo do tratamento funcione e seja mais eficaz. Porque se eu aceito o meu diagnóstico, se eu aceito que eu tenho esse brindezinho junto comigo, fica muito mais fácil de eu buscar os tratamentos adequados e também não ficar também aquele sentimento de culpa recorrente, né? Aquele sentimento de vergonha. Eu não invisto tanto nesses sentimentos, mas eu invisto na ideia de que, ok, eu tenho isso daqui e o que eu vou fazer a partir disso agora, né? E os familiares, o esposo, a esposa, entender as pessoas que têm TDAH, às vezes, ter um pouco mais de paciência. Como é que funciona isso? Eu sempre sugiro que também façam acompanhamento. Porque é claro que assim, vamos pensar que são pessoas que destoam um pouquinho do funcionamento. Então, muitas das vezes vai realmente existir aquela dificuldade de compreensão, de paciência. Então, acho que quando existe também esse acompanhamento mútuo, fica um pouco mais fácil de aceitar alguns pontos, de aprender a lidar, né? Porque daí na terapia a gente vai aprendendo a lidar, né? Entendendo as estratégias de enfrentamento, de como que você pode lidar melhor com esse paciente, com seu esposo, com seu filho. Então, eu sempre sugiro que dentro desse, se existe um filho com TDAH, acho que seria importante fazer um acompanhamento junto também. Perfeito. E no seu consultório, por vezes você pede, Raíssa, fala, entra junto a família, que às vezes o paciente tem até vergonha, vocês estão falando, a pessoa fica Sim. inconformada e desconfortável com o diagnóstico, mas aí o familiar estar junto ali também é importante? É muito importante, até para saber lidar nesses momentos de desregulação emocional, como a gente mencionou, né, que é muito comum ter oscilação de humor, crises explosivas, como que ele pode lidar com isso, né, nessas situações em que ele fica mais distraído, desfocado, porque muitas pessoas acham que quando você enfrenta mais, o paciente vai conseguir ter uma atenção maior, mas na verdade é o contrário, ele fica mais inseguro, mais ansioso e mais distraído. Né? E também você orientar como que pode organizar melhor a rotina da casa, as atividades, como que ele pode conseguir, ainda mais falando de criança, adolescente, né, reduzir tempo de tela. Então, é um acompanhamento não só do paciente, é um acompanhamento do ambiente que ele vive. Exato. E se inclui os familiares. Ambiente, né? boa. E eu acho que esse paciente ele se sente até mais seguro para primeiro ser quem ele é dentro de casa e até para entender, não tô sozinho, né? Eu posso contar com a ajuda da minha mãe, do meu irmão, do meu esposo. Viu? Né? Eu sou assim. Viu? Olha lá, ela tá falando que eu sou assim. Não é? Exato. Mas é verdade, curioso. Sim, acho que se existe um ambiente onde está todo mundo falando a mesma língua, esse paciente ele tende a melhorar e evoluir com muito mais velocidade também. Sim, eu já estou vendo a doutora Raíssa chegando lá, Lê, fala, olha, você, aqui ó, um Venvance, lisdexanfetamina, tá, vamos tratar o seu TH, pai, mãe, namorado, namorada, tal, um ansiolítico aqui para você não ficar tão ansioso, calma. Para lidar com o caos, né? Sim. Um pouquinho para cada ali para equilibrar o ambiente. Exatamente. E é muito comum o paciente fazer o uso só dentro do TDAH, não estou nem considerando ansiedade junto, nem nada, às vezes fazer uso de mais de uma medicação. É muito comum. A gente até mencionou da insônia, que pode causar. Então, na maioria das vezes, tem que introduzir alguma medicação para auxiliar o sono, mas o mais comum também é porque a medicação, por ela ser um estimulante, a gente vai ter que também dar uma equilibrada na ansiedade.
Tem muitos pacientes, inclusive, que a gente sabe que tem TDAH, mas chegam tão ansiosos que eu falo, olha, primeiro a gente tem que limpar essa ansiedade, estabilizar isso daí, quando você estiver tranquila, aí a gente introduz o psicoestimulante. Senão... Porque esse psicoestimulante, essa anfetamina pode ser um problema ainda maior, ampliar a ansiedade dessa pessoa. Pode ampliar a ansiedade. É uma balança assim, né? Você tem da atenção, melhora, mas ela pende para ansiedade, que piora a atenção, então tem que estar tudo equilibrado. Interessante essa visão. E essa insônia? Eu vou anotar aqui só para eu lembrar. O que geralmente você sugere assim para insônia? Insônias leves, assim. O que geralmente a pessoa pode tomar? Tem alguma coisa mais natural, alguma medicação? A gente tenta sempre fugir da tarja preta, né? Então, inicialmente pode até começar com fitoterápicos, mas a gente tem algumas medicações que não causam dependência. Donarém, trazodona, né? A gente pode usar quetiapina, mirtazapina, tem um arsenal aí bem importante e que, além de melhorar o sono, eles também têm um potencial ansiolítico também. Então, a gente já vai ter esses dois ganhos. Já ajuda a dormir e, ao mesmo tempo, diminui essa ansiedade. Exatamente. Mas não chega a cortar o efeito da outra medicação. Não corta o efeito. Os que não são tarja preta, né? Quando a gente já entra na parte aí que tem um risco de abuso, dependência, como clonazepam, zolpidem, eles podem diminuir sim o efeito do psicoestimulante. Aí qual hora, Alê, você geralmente fala, olha, vai dormir tal hora, tantas horas por dia, tem essa sugestão para esse paciente TDAH? Como é que funciona? Eu sempre costumo ir pela linha da rotina dele, né? Porque aquilo que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então eu gosto sempre de investigar como que é a rotina dele, o dia a dia dele, se ele faz faculdade à noite, se ele não faz, se ele tem um tempo maior à noite. Então eu geralmente costumo sempre pensar que se você consegue dormir, tentar pelo menos dormir às 10 horas, eu acho que é um horário bacana. Mas é sempre tentar entender, né? Quantas horas de sono eu consigo fazer. Eu acho que até para o TDAH, 7 a 8 horas é funcional, mas eu acho que é importante levar em consideração a rotina dessa pessoa, porque nem sempre essa pessoa consegue, de fato, fazer essas 7, 8 horas. Mas acredito que dentro de um limite, né? O que a gente consegue estruturar aqui dentro do seu plano de rotina para noite de sono, o que a gente consegue colocar? Consegue colocar 7, pelo menos, ou 6 horas? Acho que é importante tentar trabalhar um pouquinho nessa qualidade, nessas horas de sono, dentro da realidade desse paciente. Você falou uma coisa que chama qualidade, né? Porque a gente, uma mania, acho que é poucas pessoas aqui que talvez estejam assistindo, falar não mexe no celular antes de dormir. É quase impossível. Isso aí já gera uma qualidade de sono limitada. Você já não só demora mais para dormir, como habitualmente você tem um sono mais agitado. Sim. Então talvez dormir menos, mesmo que durma menos, mas dormir num ambiente adequado e tudo mais já faz a diferença para esse paciente. Se ele conseguir fazer pelo menos uma higiene do sono, né, uns 20 minutinhos antes, acredito que já ajuda bastante. Maravilha, apertar a descarga ali. Sim. E relaxar, apagar a luz e Exato. contar carneirinho, calma. Exato. E aí entra muita questão da meditação, né? Porque geralmente essa pessoa ela tende a ter muitos pensamentos, principalmente na hora de dormir, mas quando ela tá fazendo aquela meditação, e se for uma meditação guiada, é muito normal que essas pessoas elas tendem a até acabar dormindo. Nem ver o final da meditação, Maravilha. porque elas já dormiram. Eu tô imaginando o YouTube, assistindo ali no YouTube, o YouTube me acordando. Filho, estamos na meditação ainda, calma. E é exatamente isso. E naturalmente ele acaba tendo um sono com muito mais qualidade e ele tende a relaxar o corpo, né? Então eu sugiro muito a meditação porque é algo fundamental. Então a meditação noturna, então, dá para fazer ali antes de dormir, você põe ali sem a luz do celular, né, gente? Pelo amor de Deus, não adianta nada. E vai levando até dormir. Exato, permita que o seu corpo relaxe, né? E o exercício físico é um diferencial muito grande também nisso, porque a gente está falando muito de muitas coisas e um deles que a gente fala em quase todas as doenças é a atividade física também, além de sono. Importantíssimo, né? Ainda mais se o paciente ele tem essa dificuldade do sono. Eu falo, se você tem a oportunidade de conseguir fazer atividade física pela manhã ou à tarde, é o melhor horário. Quando você chegar à noite, tanto por uma questão hormonal mesmo, né, de ativação ciclo, vigília, você vai conseguir já estar cansado o suficiente para conseguir dormir. Alguns pacientes, até quando fazem atividade física à noite, ficam mais agitados. Né? Então a gente também tem que regular até o horário dessa atividade física. Mas pensando nesse sono e, consequentemente, pensando no TDAH, é importantíssimo para regular as emoções, para evitar essas explosões, essas impulsividades, melhorar a atenção, porque desinflama também. Então, uma cascata de eventos aí. Na atividade física, queira ou não, você tem que manter um foco, você tem que manter uma atenção, já é um treino atencional também, principalmente em criança e adolescente, a parte de esportes. Você tem vários benefícios aí com a atividade física. Uma coisa que você falou, Raíssa, eu já até imagino a resposta, mas essas doenças, essa doença, o TDAH em si, ela tem uma cura
A pessoa fala, olha, você está curado. Não, é um padrão, né? Um padrão de funcionamento, é uma forma como o cérebro funciona, né? Por isso que é um transtorno, mas ao passar dos anos, ainda mais seguindo a terapia, seguindo as atividades, né, propostas, a medicação se necessária, o paciente vai se autoconhecendo e os sintomas eles vão aliviando. Né? A gente tem que, principalmente aí, a partir dos 25 anos, já dar uma reduzida, porque o córtex pré-frontal, ele termina de se formar com 25 anos. Então, o período mais crítico realmente é a adolescência, a idade ali jovem, adulta, ou então um período que você está com a demanda de trabalho maior, mas depois de 40 anos, 50 anos, isso tende a diminuir bastante. E no consultório, ali, esse paciente, ele consegue, ele precisa do psicólogo, da terapia para o resto da vida, ou você consegue desmamar esse paciente, ele se cuidar sozinho, se ele conseguir evoluir bem, lógico? Sim, a gente geralmente dentro da TCC a gente faz esse desmame, né? Que a gente entende que a ideia do paciente é que ele possa caminhar de forma autônoma, sozinho. É claro que cada caso é um caso, então não necessariamente esse paciente ele precise levar a terapia para o resto da vida, mas acima de tudo a gente vai fazendo esse desmame. Então de início começa semanal, quando a gente começa a perceber uma progressão na evolução desse paciente, a gente passa a espaçar quinzenal, a gente vai verificando, né, como que ele vai ficando a cada 15 dias, se ele conseguiu manter as suas atividades, conseguiu manter a sua rotina, e aí sim a gente vai espaçando para um mês até chegar na alta. É claro que esse paciente geralmente ele tende a voltar, mas muitas das vezes ele volta até mesmo com outras questões, com outras demandas relacionadas à vida que não necessariamente o TDAH. Porque eu vejo muito quando você tem um vínculo, né? Você pega um bom profissional, né? Na psicologia, na psiquiatria, em qualquer área, a gente acaba criando-se às vezes até uma sensação de dependência também. Sim. Que a gente está falando em desmamar, às vezes a pessoa, meu Deus, se eu sair do seu acompanhamento, doutor Alessandro, eu não vou ficar bem, eu vou surtar e tudo. Esse processo às vezes não é fácil também, né? Não, por isso que a gente já vai psicoeducando esse paciente, né? Antes mesmo de já fazer o desmame, a gente vai passando para ele essas evoluções. Eu gosto sempre de trazer aquele, como se fosse um diário de evolução para ele, para que ele também vá acompanhando junto comigo o quanto que ele já progrediu e o quanto que ele tem conseguido caminhar. E eu gosto sempre de trazer para esse paciente, porque naturalmente o paciente ele tende a acreditar que a evolução dele está conectada com o psicólogo. E não necessariamente. Esse psicólogo ele deu a direção, mas quem caminhou foi o próprio paciente. Então a gente tende a passar essa visão para ele, ó, você evoluiu por conta própria. Eu só te dei a instrução, te dei o caminho e você foi. Então é dentro desse parâmetro que a gente vai guiando esse paciente para que ele entenda que não, eu não preciso depender desse psicólogo, eu consigo caminhar sozinho. Eu imaginei uma imagem do pai ensinando o filho a andar de bicicleta, né? Exatamente. Vai empurrando, o moleque lá tremendo, chega a hora quando ele vê, pai, eu consegui, e está lá atrás o pai, ele conseguiu esse processo. E é legal que é uma apropriação, né? O paciente ele se apropria do tratamento, né? Ele já consegue entender as ferramentas, a gente deu as ferramentas, ele aprendeu e ele consegue já levar essas ferramentas, né? E na psiquiatria também é possível esse desmame do profissional, dele não precisar voltar com frequência nem nada, também é possível. Super possível, mas isso vai depender também da gravidade, né? E aquele paciente que toma um remédio? Ele tem que acompanhar sempre? Sim, tem que ter uma regularidade, né? Principalmente por ser uma medicação que tem um potencial de dependência, a gente tem que estar sempre avaliando como que tá. Porque acontece muito do paciente por se motivar, que está começando a realizar as atividades, começa a dormir menos, começa a se alimentar menos, até porque tira o apetite. Então a gente tem que estar monitorando, né, essas arestas e também para ver até que ponto a medicação está sendo benéfica ou não, se precisa diminuir já a dose ou não. Principalmente nas medicações psicoestimulantes, tem que ter um monitoramento, tem que ter um acompanhamento regular. Entendi, porque realmente você tem doses distintas, né? Você tem da lisdexanfetamina 10, 30, 70, isso muda muito o resultado final, né? A lisdexanfetamina é mais como 30, 50 e 70, né? 30, 50 e 70, falei besteira, tá. E a Ritalina 10, 15, 20 e o Concerta 18, 36, 54. E a pessoa consegue ir diminuindo às vezes essa dose também. Consegue. Quanto mais ele vai se apropriando, né? Ele vai entendendo como ele funciona, muitas vezes, ou então conseguir alternar a dose em alguns casos, né? Se for um dia que tem mais demandas, consegue fazer uma dose maior. Um dia mais tranquilo, faz uma dose mais. O próprio paciente consegue, às vezes, ser o próprio médico nessas horas, de falar, olha, preciso usar um pouquinho mais, um pouquinho menos nesse período. Ele consegue entender, às vezes, com essas orientações.
Consegue, mas tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter uma segurança, né, de que o paciente já entendeu bem a proposta do tratamento e por isso até que tem que ter um monitoramento para tirar esses riscos de querer usar de forma inapropriada. E eu entrando nessa forma inapropriada de novo, os efeitos colaterais. A gente falou um pouco da insônia, né? A gente falou um pouco da agitação, às vezes até levar a ansiedade e depressão, mas o que esses efeitos colaterais podem existir aí? O que mais de efeito colateral? É bem comum, assim, efeito colateral físico, taquicardia, palpitação, sudorese. Que queira ou não, é um estímulo noradrenérgico também, né? Tá. A insônia, às vezes, o mais comum é controlar o impulso, mas muitas vezes o paciente pode ficar mais eufórico, mais agitado. Então, ele fica mais falante, ele fica, assim, com mais coragem, digamos assim. Então, a direção fica mais perigosa, começa a ter alguns comportamentos de riscos. Daí, mais uma vez, é importante a gente estar sempre monitorando, porque tem esses riscos realmente, né? Porque são medicações que trazem bastante animação para essa pessoa. E a gente fala isso porque, né, como eu falei, na área médica, entre outras áreas, a pessoa acaba tomando para estudar, e até de gente tomando para ir para festa, né? Vou chegar lá Infelizmente arrebentando. está bem comum. Porque, queira ou não, é um derivado de anfetamina, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de uso inapropriado. Eu falo muito para o paciente, a medicação, ela é uma substância, quando ela é medicação, quando bem indicada na dose certa. Se você passa uma dipirona na dose maior, né, ou então de forma inapropriada, ela deixa de ser medicação. Ela volta a ser exatamente o que ela é, uma droga com riscos, né? Aí você vai ler a bula lá, o que causa, aí você vai ver, causa bastante coisa. Exatamente. Pressão alta também pode ser, tem algum paciente que tem contraindicação de tomar esses remédios? Tem. Quem tem pressão alta, quem tem também algum tipo de anorexia, né, transtorno alimentar aí, de restrição alimentar, porque ele vai tirar o apetite, né, e pacientes com transtorno convulsivo também. E você, Lali, receber esse paciente, a psiquiatra chegou, a Raíssa falou, olha, passei esse remédio para esse tranqueiro aí, o bicho tá saindo. Aí entra você. Esse trabalho é duro de tirar esse vício, e eu digo um vício às vezes nem orgânico, né? Um vício de dependência mental. Falou, se eu não tomar esse remédio, eu não vou ser uma pessoa legal, eu não vou estar animado e tal. Sim, é um trabalho árduo, né? Porque a gente precisa reestruturar cognitivamente a cabeça desse paciente que enrijeceu ali dentro da ideia e da crença de que se eu não tivesse medicamento, eu não vou conseguir. Então é um trabalho de formiguinha, né? De fazer com que ele vá desmamando um pouquinho, né? Porque a gente não consegue tirar de vez esse medicamento, mas é como se fosse trazendo aquele desmame, né? Então vamos tirar hoje, ver como que você funciona, tenta estudar por conta própria, porque eu costumo sempre dizer que a ideia é que a gente possa funcionar da forma natural. E não necessariamente por conta do medicamento. Então, a ideia é sempre ir trabalhando num trabalho de formiguinha, mas é um trabalho árduo, realmente, principalmente porque ele já se enrijeceu nessa ideia de que não funciona e é assim que eu funciono. É algo até semelhante com pessoas que geralmente bebem em balada, né? Tem pessoas que vêm até mim com aquela ideia de eu só sou divertido se eu estiver bebendo. Legal, exato. Não vou Eu só fico legal. Nenhuma diversão se eu não tiver bebido muito. Exatamente. Na verdade, são crenças limitantes que precisam ser trabalhadas, né? Até entender de onde que vem essa crença, né? Que você trouxe isso para você como uma verdade absoluta e reestruturando, né? Trazendo uma forma de olhar que seja muito mais funcional e até saudável, né? E daí a importância também da troca, né, do psiquiatra com o psicólogo. A gente precisa estar sempre em contato, porque tem coisas até que ele vai falar para mim, mas não vai falar para ela. Exato. E assim por diante. Como é que ele estava? Como que você está avaliando? Como é a sua percepção também? Então, essa troca também é muito importante, né? Sim. E o uso dessa medicação associado a entorpecentes, drogas, isso aumenta muito o risco de complicações como infarto também, tudo isso pode ser? Estou imaginando aqui a taquicardia levar uma frequência, às vezes é energético. A galera gosta de um uísque com energético, que já é uma porcaria. Eu já vi complicações vasculares severas por causa disso. Isso também é um tiro no pé. É um tiro no pé, né? O paciente, ele tem que entender que a substância, ela tem uma interação com outras substâncias que você ingere. Então, por exemplo, até a própria cafeína. Doutor, eu tomo o Venvance e eu tomo café. Vamos avaliar como que você se sente. Tá tendo aí palpitação, taquicardia, como que tá a sua pressão, né? Monitorando tudo certinho. Ainda mais quando a gente fala de outras substâncias aí mais fortes. E não só pela interação com o álcool e essas outras substâncias, mas mesmo se você não tá tomando a medicação, o álcool e essas outras substâncias pioram ainda mais o seu quadro, né?
Então, você tem que alertar bem ao paciente do risco do abuso, o risco da tolerância, cada vez mais precisar de uma dose maior, e o risco de interação com outras substâncias. Então é curioso isso, vocês falaram excesso de álcool, então pode ser um fator complicador do TDAH, de estímulo, de piora dos sintomas do TDAH. Com certeza, né? O TDAH é comum ter, assim, até o TEA, de vez em quando, essa procura por substâncias, né? O abuso de substâncias para ter uma desinibição social, para conseguir ter aquele traquejo social, né? Conseguir vencer a ansiedade social também, mas ao mesmo tempo já existe uma tendência pela questão da busca da dopamina, né? Então, não só do álcool, mas também até na compulsão alimentar e outros transtornos compulsivos de uso de substâncias que tragam essa dopamina rápida, né? E quais seriam as terapias aí na psicologia para essa pessoa que tem essa... Vocês chamaram, eu achei muito legal essa visão de dependência da droga Venvance, da droga Ritalina, das drogas em geral e do próprio álcool. O que a gente pode trazer na psicologia aí para trabalhar essa pessoa? Então, nós vamos trabalhar muito essa ideia do que ele traz, né? Daquilo que ele carrega, das crenças dele, da autoimagem. A cultura, né? Da cultura dele, da onde que ele veio, né? Como que nasceu, surgiu essa ideia da bebida. Acho que um ponto importante até do que a Raíssa estava falando era pensar na ideia muitas das vezes eles trazem esses entorpecentes e até a bebida como uma forma de aceitação, né, de se sentir aceitos dentro desse grupo. Então a gente gosta muito de trabalhar essa ideia da autoimagem, do autoconhecimento, da autoconsciência em relação até mesmo os atos e as ações que eles estão tendo diante das pessoas, né, entender o meio que eles estão, né, e o quanto que esse meio tem influenciado e impactado, e até trazer aquela ideia de, será mesmo que é isso que eu desejo? Porque muitas das pessoas elas estão fazendo aquilo só por necessidade de aceitação, mas não é nem exatamente o que elas gostariam de estar fazendo. Então a gente trabalha muito dentro desse autoconhecimento, dessa autoaceitação, né? Trazer um novo olhar diante desse cenário e principalmente trabalhar algumas crenças que eles carregam talvez até da infância deles, né? Do cenário onde eles conviveram. É muito mais longe, né? Não é só ali o momento. É muito mais profundo a raiz, né? Então a gente precisa encontrar a raiz para ir cortando essa raiz, para não permitir que ela continue crescendo e tomando proporções até piores, né? E dentro do TDAH, a gente vê muito grupos, né? A gente está falando até de álcool, entorpecentes, tudo mais, tem grupos. O TDAH, existem esses grupos com psicólogos também para transferir casos, situações em outro, experiências. Tem isso também? Sim, tem geralmente grupos de troca, né? Onde a gente tem a supervisão, geralmente, que a gente vai tendo trocas de casos, de como que funciona, como ter uma conduta diferente, né? Às vezes aquele profissional ele tem uma dificuldade maior em lidar com aquele paciente, até de entender, né? Por que eu tô tendo maior dificuldade com esse paciente? Qual que é a outra estratégia que eu posso me utilizar? Ou até se é o caso de indicar para um outro psicólogo. Acho que a gente precisa sempre entender as nossas limitações também, né? Entender, poxa, já tentei de tudo e não tá indo, então eu preciso talvez indicar para uma outra profissional que possa talvez trazer... uma visão distinta, né? Exatamente. Um método distinto, porque o psicólogo muda muito, né? Na medicina é absurda a diferença de um médico para outro, na psicologia tão quanto. Exato. As abordagens, né? Exatamente. Né, a gente sabe que a abordagem que acaba sendo mais eficaz é a terapia cognitivo-comportamental, mas não necessariamente tem que ser a única, né? Tem outros tipos de abordagem. Até quando a gente pensa nessa questão do autoconhecimento, a gente pensa na psicanálise também, que vai, de fato, na profundidade dessa pessoa, entender um pouquinho da raiz, do que ela carrega, porque muitas das vezes, né, e tirando um pouco da questão do TDAH, mas quando ela entra para entorpecentes, para bebida, geralmente é uma questão de fundo emocional, né, aquele vazio que ela está tentando preencher com algum tipo de compulsão ali também. Então a gente vai se utilizando de outras abordagens, de outros métodos que também podem ser funcional para todo tipo de paciente, principalmente com TDAH. E aí, Raíssa, a gente está falando de drogas, de álcool, você falou da compulsão própria alimentar, e são formas de você tentar compensar, né, alguns problemas e tudo. O TDAH, ele pode ser um fator de aumento de suicídio? Sim, principalmente por causa da impulsividade, né? São pessoas mais impulsivas, então tomam atitude sem planejamento, sem pensar, mas também, como a gente mencionou, tem um grau maior de depressão, de ansiedade, então o risco realmente para suicídio é bem maior.
mesmo, né? A gente tem também outras comorbidades que são bem comuns que também levam ao suicídio, né? TDAH é muito comum ter também associado transtorno borderline ou transtorno o afetivo bipolar, né? O Já por TOC si só também. já são bem graves, né? Isso, exatamente. Então, se você pega um paciente que ele não está em tratamento, ele está num momento de frustração maior, ele está impulsivo, não está medicalizado, não está fazendo terapia, o risco ali de realmente ele tomar uma atitude sem pensar é muito alto. E agora eu vou jogar uma bola bem no meio aqui, de vocês duas. Quem que faz diagnóstico? Quem que é mais importante no tratamento do TDAH? O psicólogo ou o psiquiatra? Acho que é as duas, né? Exato. Porque é um diagnóstico clínico, né? Não É tem um exame. multidisciplinar, né? É multidisciplinar, não tem um exame. Os pacientes perguntam muito isso. O que eu tenho que fazer para saber que eu tenho TDAH? São várias sessões, tanto com o psicólogo como com o psiquiatra. A avaliação neuropsicológica é uma ferramenta que ajuda, né? A Lê vai saber falar melhor sobre isso, mas é clínico. Tem que ter aí um tempo de história, de evolução para a gente ver bate os critérios ou não. Então não dá Exato. para jogar para um nem para outro. Não só, dá. tem que ter as Todos são duas. importantes. É, todos. Eu queria mais briga entre vocês. Que pena. Que pena, mas eu tenho certeza que realmente as duas são importantes, não à toa a gente está aqui conversando. Sim. E bem, para finalizar agora, a gente está falando de pessoas que têm a doença, a gente está falando de familiares que têm pessoas na família que têm essa doença. Então, e aí eu vou dar a palavra para a psicóloga primeiro, a Lê, para falar um pouco, você pode falar até direto para a câmera, acho muito legal, para você conversar com as pessoas e explicar para elas aí e trazer um conforto, talvez. Fique à vontade, tudo seu. Eu gosto de pensar nessa ideia do TDAH, primeiro que eu sempre trago para os meus pacientes, né? Principalmente quando são pacientes que chegam com aquela ideia de, poxa, eu sou problemático, eu sou diferente. Na verdade, é sempre pensar que todos nós carregamos os nossos brindes. Todo mundo está tentando matar um leão por dia. Então, a ideia é que você possa também ter a convicção e o entendimento de que você não é uma pessoa diferente ou estranha nesse mundo, mas que você carrega o seu brinde e que você precisa lidar com esse brinde. Acho que quando a gente consegue entender que todos nós temos as nossas limitações, é que a gente consegue entender que nós somos seres humanos, né? Acho que o humano de verdade tem as suas limitações e precisa lidar com as suas questões. Então, todos nós estamos no mesmo barco tentando lidar com as nossas questões e que nenhum é diferente um do outro, né? Alguns têm uns diagnósticos diferentes do que os outros, mas todo mundo está no mesmo barco. Maravilha. E Raíssa, eu queria também que você trouxesse essa frase, esse tudo, e eu queria até que você trouxesse o lado bom do TDAH, que a gente estava falando um pouco, o paciente, Sim. né? Eu não vou nem falar a palavra que você me falou, que eu achei maravilhosa, então todo seu também. Né? O TDAH é uma forma de funcionamento diferente do cérebro. Por mais que seja um paciente que do lado que a gente avalia mais da negatividade, da impulsividade, tudo, mas tem também um lado de um paciente mais criativo, um paciente mais espontâneo, muitas vezes assim mais alegre, né? Se for mais hiperativo, consegue às vezes dar conta de outras demandas a mais, ainda mais quando ele tem um hiperfoco. A gente brinca até que quando é um paciente que ele gosta de algo, o foco dele vai muito mais longe do que um paciente que não tem esse transtorno, né? A Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra maravilhosa, que eu super admiro, ela fala, é uma Ferrari, né, que tem uma potência muito grande, mas precisa aí ter um piloto para poder conseguir conduzir essa Ferrari, essa atenção. Então, não se prender a esse diagnóstico, a essa sentença, porque não é uma sentença, é você entender como você funciona e aí você conseguir dirigir essa Ferrari da melhor forma. Basicamente, você que tem um namorado, namorada, o seu parceiro tem TDAH e fala que te ama, ele te ama mesmo. Exatamente. Ele te ama com tudo. Ele gosta mesmo. Maravilha. Raíssa, por favor, suas redes sociais para a gente também ter acesso aqui. Sim, @doutora.raissaragão, né? E Dale. Eu confesso que eu não tenho alimentado muito essa rede social, mas é o @psimacedo. Pois bem, já tem uma cobrança, uma tarefa de casa ela, né, Raíssa? Sim, Né? vou dar uma puxadinha. Porque, né, depois de tudo que ela falou aqui, não é possível que ela não possa contar mais historinhas pra gente, lá, detalhezinhos. Meninas, obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Essa interação profissional eu respeito e valorizo demais. Vocês são maravilhosas. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. E eu quero muito que vocês voltem. Tem muito tema ainda, né? Ah, com Muito certeza. tempo. Foi um Bastante. prazer estar aqui, Rafa. Maravilhoso. Você viu? Fez o diagnóstico, filho? Tá aí em casa. Eu já tô aqui cheio de dúvidas ainda sobre o meu TDAH. Então se inscreve, participa,
pergunte, esteja com a gente, tem muito mais coisa em outros vídeos e por que não, vamos falar de muito mais coisa aí para frente também na área da psicologia e da psiquiatria. Então beijo grande e até o próximo vídeo.